Eu sou o professor Vander, nós vamos dar seguimento ao curso de Geometria Analítica hoje com uma aula de exercícios sobre paralelismo e perpendicularismo de retas. Primeiro exemplo, verifique se as retas abaixo são perpendiculares, né? Então, na aula anterior, nós mostramos que para que duas retas sejam perpendiculares, eu tenho uma relação entre os coeficientes angulares, M1 e M2, onde o produto é igual a menos 1. Né? Então, tem que buscar essa relação entre duas retas, entre os coeficientes angulares de duas retas, para que as mesmas sejam perpendiculares. Então, a gente vai escrever nesse formato, que é chamado de equação reduzida da reta, e aí, para isso, vamos isolar na primeira, nós vamos isolar o y, passa multiplicando cada termo. Então, tenho aqui a primeira equação, menos 7 terços de x mais 7, y igual a menos 7 terços de x mais 7, como primeira equação, a equação R. E aí aqui a mesma coisa, né? Isolando vai ficar 7y igual a 3x, né? Já multiplicando por menos 1, y igual a 3/7 de x. Né? Paralelo é quando é igual, perpendicular o produto é menos 1, então no caso aqui, se eu efetuar o produto 7 terços vezes 3/7, isso vai dar menos 21 sobre 21, que é menos 1. Então, verificamos, sim, essas retas são perpendiculares, porque o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Ok? Vamos ao próximo exemplo. Obtenha a equação da reta que passa pelo ponto A, 1, 2, e é paralela à reta 2x mais y menos 1 igual a 0. Bem, nós quando estudamos o coeficiente angular, nós definimos o coeficiente angular da seguinte maneira. Né? Uma variação de y dividido pela variação de x. Eu posso escrever isso aqui num formato diferente, passando o denominador aqui multiplicando, então eu chego à seguinte ideia. É a mesma coisa, só que é um formato diferente de escrever, que favorece a ideia de ter um ponto e o coeficiente angular da reta. Então, dado um ponto, que é o x0 e y0, de coordenada x0 e y0, e o coeficiente angular da reta, eu estou definindo a reta. Né? Então, aqui, nós já temos essa informação. Temos o ponto, 1, 2, que é x0 e y0. E o coeficiente angular, pelo paralelismo, vai ser igual ao coeficiente angular dessa reta. Então, vamos aqui escrever na forma reduzida. Então, eu tenho que o coeficiente angular dessa reta, vamos batizar de MR, é igual a menos 2. Logo, essa reta também tem coeficiente angular menos 2. Então, ela passa pelo ponto 1, 2 e possui coeficiente angular igual a menos 2. Né? Vamos utilizar a fórmula, que é a mesma do coeficiente angular, vai dar y menos y0, que é 2, é igual a m, que é menos 2, que multiplica x menos x0. Está aí. Agora é só arrumar. Y menos 2 igual a menos 2x mais 2. Passa para o outro lado, pode escrever a equação geral. Aqui não pediu o tipo de equação, se é geral ou se é reduzida. Eu vou escrever a reduzida. Y igual a menos 2x mais 4. Ok? Bem, vamos a um exemplo 3. Eu quero obter uma reta perpendicular à reta 4x mais 3y igual a 0, que defina com os eixos coordenados um triângulo de área 6. Né? Então, eu vou primeiro escrever a equação reduzida dessa reta. 3y igual a menos 4x, y igual a menos 4 terços de x.
né? Eu vou representar essa reta no plano cartesiano. Isso você pode fazer, ela passa pelo ponto 0, 0, né? Pode atribuir um valor a x, determinar o de y para determinar o outro ponto, só para ver mais ou menos a posição que ela ocupa. Então essa é a reta y igual a menos 4/3 de x. Tá? Eu vou ter uma reta, na verdade, vão ser duas retas perpendiculares, porque essa solução vai acontecer para os dois lados. Então, essas duas retas são perpendiculares à reta y igual a menos 4x mais 3 e vão formar triângulos cuja área vale 6 unidades de área. Essas retas vermelhas eu já tenho o coeficiente angular, né? Ela é perpendicular, então já sei que o produto do coeficiente angular dessa reta laranja com as retas vermelhas tem que dar menos 1, logo o coeficiente angular é igual a 3/4. Né? Tanto faz, a gente pode usar qualquer uma dessas duas retas, eu vou usar só uma delas, né, valendo para a outra. Eu já sei que o formato, então, é 3/4 de x mais 1b, né, que seria o coeficiente linear dessa reta. A característica desse ponto, quando a reta corta o eixo x, é que o y é igual a 0. Então, eu posso obter esse ponto em função de b, né, fazendo y igual a 0. Fazendo y igual a 0, o x vai ser menos 4b sobre 3. Né? Lembrando que isso não indica que a coordenada abscissa é negativa, porque depende do valor do sinal que assume b. E esse ponto aqui é o ponto 0b, né? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo que tem catetos b e 4b sobre 3. Né? Ele já informou que essa área vale 6, então basta fazer a área desse triângulo retângulo, que é cateto vezes cateto dividido por 2. Então, é 4b sobre 3 vezes b sobre 2 igual a 6. E aí, fazendo essas contas, eu tenho 4b2 sobre 6 igual a 6. b2 igual a 36 sobre 4. b igual a mais ou menos raiz de 36 sobre 4, que vai dar raiz de 9, mais ou menos 3. Ok? Ele quer a equação da reta, né, dessas duas retas vermelhas. Então, a equação vai ficar y igual a 3/4 de x mais 3, ou y igual a 3/4 de x menos 3. Ok? Então, eu acabei de determinar a equação dessas duas retas. Tudo que acontece para um lado acontece para o outro lado, né? Por isso que deu esse mais ou menos 3. Ok? Espero que tenham entendido e até uma próxima oportunidade.